Oi para todo mundo que está entrando. Vamos ver. Olá, Rosalina. Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, tudo Ó, tranquilo. é pontual, hein? Que legal. Pontualíssima. Agora tá fácil, não tem trânsito. Exatamente. Tô olhando as coisas boas agora, né? Nessa hora sem trânsito, sem tanto estresse, né? É verdade. Bora lá. Então, assim, vamos começar com uma breve introdução. Sejam bem-vindos, pessoal, que está todo mundo entrando, a nossa live no RH para você. Meu nome é Ana e eu faço parte da equipe do RH para você e hoje a gente vai conversar sobre inteligência emocional e como que a gente pode trabalhar com ela nesses momentos de incerteza, nesses momentos desafiadores que a gente está vivendo ultimamente, né? E a gente sabe o quão é importante a gente trabalhar, né, esses aspectos, essas skills tão importantes para nós, e isso vale para todo mundo, né? Vale para a empresa, vale para colaboradores, vale para qualquer ser humano que está por aqui e está sujeito a viver situações complicadas, né? E para me ajudar a falar mais sobre isso, eu convidei, na verdade, nós convidamos a Rosalina Moura, ela é nossa colunista no portal RH para você, e ela é psicóloga e especialista em gestão do estresse e saúde mental nas empresas. Rosalina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá conversar, né? Ajudar as pessoas nesse momento aí tão desafiador. Com certeza. É que assim, não tem como fugir, né, do nosso contexto, né? Não tem como fugir do nosso momento, né, que a gente está vivendo. E a gente está passando por muitas pressões, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Eu queria muito saber de você, né, como é que fica a saúde nesse momento de isolamento social? Conta para mim, por favor. O isolamento social ou quarentena, né? Na verdade, a gente está vivendo aqui no Brasil, mas a quarentena, as pessoas utilizam os termos como sinônimo, mas a quarentena é esse afastamento que as pessoas estão pedindo, o governo está pedindo das pessoas, das aglomerações, pedindo para as pessoas ficarem mais em casa, né? Então, existem vários estudos que mostram os impactos da quarentena e do isolamento social na saúde mental e física, né? Porque a Sim, gente precisa entender que nós somos um todo. Ainda existe uma tendência das pessoas a afastarem, ou separarem as saúdes, mas nós somos um todo. é E verdade. diante dessa possibilidade ou dessa necessidade de quarentena e da pandemia, todo mundo está vivendo momentos de muita ansiedade, de muita tristeza, de medos. Cada pessoa está lidando de uma forma diferente, cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas os impactos, eles são grandes, porque a gente tem que lidar com várias situações diferentes, mudanças na nossa vida. Uhum. Muitas pessoas que tinham planos já feitos tiveram que suspender, adiar esses planos, a incerteza, tudo isso gera muito estresse, né? Fora as adaptações que estão sendo feitas em relação a trabalho, estudos de filhos, quem tem filhos, né? E outras pessoas perdendo o emprego, preocupação com a economia. Então, o estresse tem sido muito grande, muito intenso mesmo. Sim, é verdade. E me conta, assim, para você, qual que é a importância, né, da inteligência emocional para a gente superar esses momentos, para superar é, o que a gente está vivendo hoje? Porque, vamos falar a verdade, né, Rosalina, a gente nunca passou por uma coisa assim, né? A gente É. é a primeira. É uma coisa que até a gente conversa entre amigos e com meu marido e tudo mais. A gente nunca passou por um momento assim, nem na história, nem nos nossos pais, nem guerra, nem nada. Mas, assim, como é que a inteligência emocional pode nos ajudar nesse momento para superar essas adversidades? É interessante que realmente é um momento tão inusitado que a gente tem duas possíveis reações, pensando nos extremos, né? Existem aquelas pessoas que estão negando
totalmente o que está acontecendo, então ainda não conseguiram assimilar, a ficha não caiu, digamos assim. Sim. Ficha cair é um termo meio antigo, né? Jovens não vão entender, mas a gente entende. Não tem mais ficha. Então, aquelas pessoas que estão... Eu estava olhando uma matéria hoje falando sobre as praias no Rio de Janeiro. A praia está fechada, mas um monte de gente no calçadão, a Avenida Paulista cheia. Sim. Então, muitas pessoas ainda, eu acredito que estão negando essa realidade, justamente por ela ser muito impactante. Né? Então, um grupo que nega e o outro grupo, num outro extremo, a gente poderia dizer que estão as pessoas que estão sofrendo muito com o que está acontecendo, com níveis extremos de ansiedade, preocupações excessivas, que se trancam em casa, não saem absolutamente para nada. Sim. E com muito medo, que é diferente se eu faço isso voluntariamente, né? E com consciência e com equilíbrio. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, esse termo até acho que é importante colocar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, o que significa isso, né? Inteligência emocional é um termo que foi mais difundido pelo Daniel Goleman em 1995 aproximadamente, e que traz justamente a importância das nossas emoções para a nossa vida, para o nosso trabalho, para nosso ser e estar no mundo. Então, por muito tempo, e nós ainda vivemos numa sociedade que valoriza muito o intelecto, cognitivo, pensar, né? Não é que isso não tenha importância, isso tem. Mas por muito tempo se achava que isso era responsável, essa área, né, nossa aí do ser humano, era responsável por tudo aquilo que a gente realiza na vida. E a gente vem cada vez mais percebendo que não é bem assim, né? Pelo contrário, nós somos seres emocionais, nós somos dotados de emoção, e é importantíssimo que a gente possa reconhecer, né? Identificar, reconhecer, nomear as nossas emoções e a dos outros. A inteligência emocional diz respeito a essas habilidades. Eu conseguir reconhecer as minhas emoções, reconhecer as emoções dos outros e poder utilizar isso a favor de um objetivo. Então, nessa situação que todo mundo está aí vivendo, cada um do seu jeito, mas que com certeza mexe muito com as emoções, sim, as pessoas precisam desenvolver essa habilidade, que passa por um autoconhecimento muito grande. Né? Sim. Então, olhar para si e perceber. É raiva, ansiedade? E se é medo, o que está me deixando com medo? É medo que meus pais adoeçam? Rosalina? Oi, voltei. Ai, que medo de te Não. perder por conta da tecnologia. Pois é. E aí eu estava falando do medo e da raiva. Então, essa capacidade de olhar, neste momento, isso é imprescindível. Né? Os estudos, as evidências mostram que as pessoas que conseguem desenvolver inteligência emocional e que conseguem ter uma inteligência emocional nos momentos de crise, elas também conseguem prevenir o adoecimento mental. Sim. Então, agora, neste momento dessas mudanças e dessas indefinições, é essencial que a gente possa realmente fazer essa autoobservação, esse autoquestionamento e também lidar com o outro, né? Como é que eu enxergo o outro e posso ter empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. Que hoje em dia a gente está, né, diante dessa crise, sendo também forçado a olhar para o outro. Com certeza, com certeza. Acho que nunca foi tão necessário a gente ter essa empatia, né? A gente realmente olhar pelo olhar do outro, para a gente poder compreender essas diferentes nuances, né, do ser humano, né? Eu diria que sempre foi muito importante, mas que agora, neste momento, tem algumas coisas interessantes, né? Tem algumas coisas de agora, que nós estamos vivendo agora com a pandemia,
que estão denunciando, eu digo, algumas necessidades que já vinham sendo anunciadas há muito tempo, né? Uma delas é isso: como é que eu incluo o Uhum. outro na minha vida e saio de um casulo? A nossa sociedade ficou muito voltada para si mesma, as pessoas estão muito egocentradas, É muito verdade. individualistas, né? E a gente vinha É verdade. sofrendo altos níveis de estresse já, né? Se a gente pensar aí, altos níveis de estresse, e o estresse ele acaba fazendo com que isso se acentue. Então é interessante que num momento de isolamento, de afastamento pela epidemia, né, pela pandemia, eu também tenho esse paradoxo de ter que me preocupar com o outro, não só comigo. Porque se eu não me Uhum. preocupo com o outro, isso também me coloca em risco. Então é interessante essa consciência dessa conexão que nós temos uns com os outros. E que geralmente isso acaba passando desapercebido. Então vamos pensar até, a gente está aqui no RH para você, né? E o público de vocês é muito público de empresas também, Sim. lideranças. Uhum, uhum. Os líderes agora, eles estão passando por situações muito desafiadoras também, né? Não só os Muitos. líderes todos, mas liderança tem ali um papel muito importante Sim. diante disso tudo. Uhum, E muitas vezes o líder não desenvolveu essa habilidade de olhar para o outro, de se conectar. Aliás, os uhum, grandes líderes da história tinham essa habilidade, essas pilares da inteligência emocional muito desenvolvidos, né? Então, uhum. neste momento agora, as lideranças vão ter que se trabalhar em relação a isso para poder também se conectar com as suas equipes que estão à distância, Sim. né? Grande parte das pessoas está trabalhando em home office. Muitas pessoas nunca tinham trabalhado antes ou tinham pontualmente, então num contexto muito diferente, com criança dentro de casa, né? O homeschooling acontecendo, os pais tendo que ser ali tutores dos filhos. Pais, professores, donas de casa, donos de Cozinheiros, cozinheiros, tudo. tudo. Nossa, aqui em casa só eu e minha filha só, mas a gente tem, eu tenho que dar conta de tudo, ela está me ajudando bastante. Mas é isso, são outras atividades que a gente incorpora e é óbvio que a produtividade vai cair. Com certeza. Não tem como exigir que seja igual. As pessoas estão se adaptando, estão entendendo o que está acontecendo. Então, eu também vejo, estou vendo dois tipos de líderes. Aquele que fica em cima, no Uhum. pé do colaborador, se manda uma mensagem, não responde na hora, ou um e-mail, a pessoa não responde na hora, já questiona onde você estava, o que você estava fazendo. Sim, E isso não ajuda, de fato, não ajuda, porque traz uma pressão a mais desnecessária, né? total. E pessoas que estão se sentindo muito à deriva, que não sabem o que elas têm que fazer, como é que elas entregam, que tipo de entrega, como é trabalhar à distância, o que que é esperado delas, né? Então, eu até falo É, que eu sugiro. Fala, não, pode é que falar. até surgiu uma pergunta aqui super legal da Vivi. Obrigado, Vivi, pela pergunta. Que ela Mandem perguntas. Isso, mandem perguntas. Ela perguntou aqui o que as empresas podem e devem fazer para identificar colaboradores que precisam desse apoio emocional. Então, é aquilo que você está falando, né? Às vezes o colaborador se sente à deriva. Como é que as empresas, e principalmente como é que o RH ele pode ajudar a construir essas pontes e ajudar as pessoas a ter esse apoio emocional? Conta pra gente. Uhum. É, existem aquelas pessoas que não querem trabalhar, existem as pessoas que não conseguem ou não podem trabalhar. Sim, Isso sempre, não é só agora, né? é, Universal. é Muitas verdade. vezes, quando o colaborador não faz as entregas ou não corresponde ao que se espera, a empresa espera, tem uma tendência de que as pessoas olhem para esse colaborador e dizem assim: ah, ele não quer trabalhar, está fazendo Uhum, corpo mole, não está interessado, não está engajado, colocando isso como uma culpa da pessoa. Lógico, existem pessoas que estão nessa condição? Existem. Mas eu apostaria, Vivi, né, que fez a pergunta? foi a Vivi. Vivi. Eu apostaria, Vivi, que a possibilidade maior é justamente a outra, né, de que a pessoa não está conseguindo.
seja porque tem alguma questão relacionada ao próprio trabalho, ela pode não ter os recursos necessários, ela pode não ter orientação ou clareza de papéis, de qual é o papel dela, pode ter conflitos ou questões ali do próprio trabalho, e aí eu estou pensando no trabalho normal, né, do ambiente de trabalho, que também Sim. impacta. E agora, ainda mais, por todo o cenário, que eu já falei um pouquinho adiante, né, ou atrás, e nesta situação que a gente está vivendo, as pessoas elas podem realmente estar doentes. Então, aquela pessoa que não está entregando, ela pode não estar bem. E aí, como que a empresa ajuda? Primeiro, eu acho que tentando se aproximar dessas pessoas e desenvolvendo esse olhar mais empático para o outro, e curioso. A gente também tende a julgar muito e a criticar antes de entender a situação. Entender. Então, é tentar entender o que está acontecendo. Né? Existe algo, tá difícil, quais são as dificuldades, como é que a gente pode ajudar? À distância, difícil chegar em 1 a 1, né? Mas é possível, por exemplo, que a empresa... Bom, os próprios líderes eles já vão sentir, né? Quem é o chefe das equipes já vão sentir como é que as pessoas estão. E aí eu acho que esses líderes têm que ser motivados e estimulados a ter esse contato mais próximo. Sim. Que podem ser reuniões individuais, conversas individuais, que sejam conversas rápidas, conversas em grupo com a equipe, mas conversas não para investigar e para... apontar o dedo, né? Para apontar o dedo, exatamente. São conversas de escuta, de compreensão e para ver como é que esse líder pode ajudar nesse momento. Tem algumas evidências, estudos, que mostram que 95% das pessoas não expressam o que sentem, porque elas têm medo de serem demitidas, de correrem risco de demissão. Olha só que então, número as pessoas incrível. Não falam. Incrível. E aí, o que acontece? Fica todo mundo às cegas. Ui, caiu. Né? Então... Eu caí. Foi o celular, não foi você, ainda bem. Não, foi o celular. A tecnologia está Então pregando fica todo peças mundo, hoje. Fica todo mundo funcionando às cegas. Sim. O funcionário fala, não, tá tudo bem, mas você tá com algum problema? Não, tá tudo ótimo. Quando na verdade não está. Então, se a empresa tem uma cultura, ou esse líder, ou gestor, né, tem uma cultura de perseguir o funcionário, né, o colaborador, de não acolher, de cobrar demais, as pessoas vão se sentir mais intimidadas a falar. E com isso, vai cair mais ainda a produtividade, as pessoas vão se distanciar, vai piorar o cenário e aumenta a chance de adoecimento, porque gera uma pressão, cobrança, autocobrança, desconforto maior do que aquele que seria necessário e desejável, ainda mais neste momento. Então, é mudar a cultura. O que o RH pode fazer? Pode, por exemplo, dentro desse espírito, e é difícil construir confiança com os colaboradores, se essa confiança não existia, construir tão rápido, né? É verdade. É difícil construir. Mas existem algumas medidas que podem acontecer, né? Por exemplo, talvez o RH ou o presidente da companhia, né, os diretores, pessoas-chave estratégicas possam fazer vídeos. Fazer um vídeo, gravar um vídeo, pode ser ao vivo ou pode não ser ao vivo, né? Depende, tem companhias muito grandes, difícil colocar todo mundo numa sala, mas para passar esse recado de que eles estão do lado, que tem esse apoio, né? Que eles estão querendo dar um apoio para as pessoas. Eu acho que isso já começa a facilitar. Tem que ser sincero, né, gente? Não dá para fazer isso para falar, eu vou cortar gente aqui, então deixa eu ver quem é, que agora as pessoas estão com medo de demissão, de redução de carga horária, de salário. Exato. Então ainda junta isso. Mas eu acho que a comunicação é importante. Os colaboradores conseguirem entender um pouco como é que a empresa está pensando, se direcionando neste momento, ajuda a acalmar. Porque a pior coisa que tem é a gente ficar construindo na mente, fantasias na nossa cabeça. Exato. Acho e que a ansiedade ela é ótima para isso. Transparência, eu acho que muito resume Transparência.
uma relação de transparência entre o Exato. RH, o líder, o gestor, com os colaboradores. Acho que não tem nada mais positivo para uma organização num momento como agora, não é, Rosalina? Exatamente. Transparência, oferecer esse apoio e essa segurança de que vocês vão ajudar as pessoas a se adaptar nessa fase, Uhum. né? Nós temos que lembrar que quem faz o negócio são as As pessoas. pessoas, exatamente. Mais uma pergunta aqui. A Gabi, a nossa editora, ela está acompanhando a live. Obrigada, Gabi, por estar aqui com a gente. Ela está perguntando especialmente sobre o olhar das empresas com relação à saúde mental após a crise do coronavírus. Ela tende a mudar? O que você acha? Você acha que todo esse olhar por conta da saúde mental vai deixar de ser um tabu, finalmente? Espero que sim. É a minha aposta e torcida. Com certeza. Rosalina? Acho que perdemos o contato. Não. Ah, voltou. Em Sim, qualidade de vida das pessoas, né? E em saúde exato. mental, menos ainda. Que de fato existe um Infelizmente. tabu, e é um tabu que não é só das empresas, é um tabu da sociedade ainda. Tem algumas campanhas, de uns anos para cá, a gente tem visto um aumento de campanhas na direção de desmistificar a saúde mental, de colocar, né, as questões de saúde mental como algo que são naturais, que é do humano e que Uhum. existe. Então a gente precisa olhar e tratar. Mas ainda é um tabu. E depois de 2015, assim, as empresas passaram a investir no quê? Sobrevivência, porque veio o boom da crise. Agora que a gente estava Exato. começando a se recuperar a economia, as empresas começaram a querer investir mais na saúde mental. Por quê? Porque os índices de afastamento por depressão e ansiedade, principalmente, outros transtornos também, síndrome do pânico, começaram a Aumentar, subir né? vertiginosamente. Sim. Em alguns segmentos, o transtorno mental já é a primeira causa de afastamento do Caramba. trabalho. Em alguns segmentos já é. Né? Estava até lendo uma matéria esses dias falando sobre advogados, escritórios de direito, lá em cima, o pico. E algumas profissões Sim. têm níveis muito altos de estresse, né? E aí agora, com isso do coronavírus, da pandemia, talvez as empresas segurem e falei, não, a gente não vai investir nisso, vamos investir em outras coisas. Só que Sim. agora é o momento, não é só depois da crise, é agora. Né? É o momento de investir em ajudar as pessoas a passar disso. Uhum. Tem estudos, revisões científicas e estudos relatando, por exemplo, quais são os impactos da quarentena, de passar por uma pandemia, para a saúde mental das pessoas. E esses estudos, eles têm mostrado, e eles são baseados em algumas epidemias aí históricas. Uma delas é a SARS na China, em 2013. Aí Sim. nós tivemos também o Ebola, em 2014. E agora, já na China, existem alguns estudos que estão sendo feitos, porque a China já está no declínio, né? Estabilizado, no declínio. Uhum. Uhum. Estão fazendo alguns estudos. E o que, que eles identificam? Que as pessoas que passam por quarentena e por epidemias, elas acabam tendo impactos grandes na sua saúde mental, dependendo de como elas gerenciam e lidam na fase de crise, né? O que é que tudo isso, nesse momento, que é o que a gente está vivendo agora, o pico, né? Sim. E a quarentena, como é que as pessoas reagem a isso, que suporte elas têm, como é que elas trabalham as suas emoções. E a tendência é que haja um desencadeamento grande de transtornos, principalmente depressão, ansiedade, Uhum. síndrome do pânico e, o principal, síndrome de estresse pós-traumático. Caramba, é verdade. Eu esqueci desse E, detalhe. pois é, então a vivência pode ser tão traumática para muitas pessoas, Sem dúvida. e o pessoal que está na linha de frente nem se fale, né, médicos e enfermeiros, mas independente disso, pode ser tão traumático que a pessoa depois, mesmo depois de anos, tem evidências que após
3 anos, e tem um outro estudo que mostra que depois de 10 anos, as pessoas ainda sofrem com sintomas da síndrome do transtorno de estresse pós-traumático. Caramba. O simples fato de, por exemplo, surgir um vírus novo ou uma notícia de alguma epidemia em algum lugar já faz com que a pessoa entre numa crise de ansiedade, evite algumas situações, alguns lugares, evite lugares com muita gente. Então, tamanho é o trauma. Sim. Aí, ou seja, as empresas precisam sim cuidar, porque uma pessoa, o transtorno mental, né, ou a pessoa que não está nem com transtorno, que está com níveis muito altos de estresse, que não está sabendo lidar com as suas emoções, isso vai impactar diretamente no trabalho, na qualidade do trabalho, na capacidade de interagir, lidar com o outro, né, com as equipes. Os líderes, especialmente, precisam de um trabalho nessa direção, né? E as empresas estão começando a perceber que isso é importante, mas ainda parece pequeno, sabe? Sim. Para muitas empresas parece pequeno, ou a gente pode deixar para lá. Ontem eu dei uma entrevista na Rádio Bandeirantes e eu estava falando com o Danilo Bonato que quando a gente tem uma dor de dente, uma dorzinha de dente, você até consegue dar uma disfarçada no começo e tal, mas se a dor ficar muito forte, o que você faz? Tem que correr no dentista, né? Você vai correr no dentista, não dá para suportar, a medicação não vai ajudar, né? Você tem que correr pro dentista. A dor emocional, a gente consegue disfarçar muito bem, em geral. A gente disfarça, corre pro celular, fica nas redes sociais, o que piora. A gente tem que usar a internet de forma inteligente agora e consciente. Então, eu fico nas redes sociais, fico assistindo série final de semana todo, vou pra rua quando podia ir. Agora a gente tem menos distrações de nós mesmos, né? Sim. Então, mas ainda assim a gente consegue disfarçar. E isso é péssimo, porque os sentimentos, as emoções não vão embora. Vão ficar lá. E aquilo às vezes vai virando uma panela de pressão, vai aumentando, e quando a gente vê, já desencadeou uma, né, já está com um nível de depressão alto. Sim. E aí é tratamento. Então eu espero, dei essa volta toda, né, que eu achei que era importante fazer essa contextualização, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente precisa humanizar as relações de trabalho, humanizar as empresas, os empregos. E humanizar significa reconhecer que estamos lidando com seres humanos, que temos emoções. E essas emoções, elas são muito bem-vindas. Elas não atrapalham, né? Tem gente que fala assim, porque emoção... A emoção, ela é bem-vinda. Se a gente consegue reconhecer, identificar o que está sentindo, a gente pode usar isso a nosso favor. Sem dúvida. A raiva, ela pode se transformar em assertividade, em capacidade de resolver problemas, né? Então, o nosso emocional, ele faz parte do nosso humano e ele é muito positivo para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para as nossas relações. A gente tem que incluir isso de uma forma definitivamente, né? De uma forma positiva, né? Que a gente consiga olhar para todas essas emoções, mesmo que não sejam aquelas tão positivas, de uma forma positiva, não é mesmo? Exato. Tem gente que fala, porque as emoções negativas, eu não gosto dessa expressão, emoção negativa. Tem emoções que a gente não gosta muito de sentir. Tristeza, medo, né? Às vezes raiva, e ninguém escolhe ficar triste, ansioso, com raiva. A gente não escolhe isso. São emoções, fazem parte do humano. Aquela história do filminho lá, o Divertidamente. Exato. Você assistiu, né? Acho que muita gente aqui assistiu. Incrível. Ele é fantástico. Aliás, eu recomendo agora, nessa época de quarentena, assistir de novo, né? Para quem já assistiu, com atenção. Porque é isso, aquilo tudo ali, aquelas emoções, né? Os sentimentos que estão na cabeça ali das pessoas, dos personagens, é o que acontece dentro da gente. Exato. Mas muitas vezes a gente não consegue ouvir o que essas vozes estão falando, né? O que esses personagens estão falando. Mas eles estão lá, né? Eles estão lá. Então, emoção é emoção.
Sentimento é sentimento, não tem positivo ou negativo. O positivo ou negativo vai depender muito da direção que a gente pode dar para ele. Muitas vezes a gente dá uma direção negativa, né? Mas é importante ficar um pouco com a tristeza. Importante, né? Ficar com a gente mesmo. É importante ter consciência de cada estágio do que a gente está vivendo, né? Principalmente em um momento como esse que a gente está agora, né? Em que a gente precisa se ver mais próximo de si mesmo ou próximo de algumas questões que às vezes nos incomodam, né? Tanto é importante que a gente olhe para tudo isso com muito de peito aberto, né? E por isso que é tão importante o apoio, né? Seja da liderança, seja da empresa, seja do profissional de recursos humanos. Para quê? Para que a gente se sinta seguro e para que a gente mantenha a nossa produtividade. Até falando em produtividade, deixa eu pegar aqui uma pergunta que a gente recebeu que eu achei muito legal. A gente tem recebido várias perguntas, pessoal. Obrigado por todo mundo que está mandando. Mas eu queria muito fazer essa pergunta que a Carla mandou para a gente, né? A visão da maioria das pessoas é que a produtividade tende a aumentar trabalhando em casa, né? Só que com uma rotina totalmente que mudou completamente, como é que a pessoa, né, o colaborador, ele pode enxergar e falar assim, não dei conta de algumas coisas, e ao mesmo tempo, como é que a liderança pode dar esse suporte para compreender que tem certas coisas que tem certos dias que a produtividade não vai estar lá em cima. Que você poderia dar de dica para essa questão que envolve a produtividade em casa, principalmente para as mulheres, mães, ou até mesmo para os pais, né? Acho que vale bastante a pena ter toda essa conexão de atividades no dia a dia em casa. Vamos ser justos, né? Que tem os homens que estão super participando das vidas dos filhos nesse momento, também se dividindo, e eu acho que isso é algo que a gente precisa reconhecer, né? E que as empresas também precisam estimular. Não é porque tá a mulher e o pai e a mãe em casa, se os dois estão trabalhando e têm filhos, a princípio o trabalho dos dois tem igual importância e os filhos precisam de cuidado de um e de outro. Então, esse apoio mútuo, o revezamento é super importante para não afetar tanto a produtividade. Exato. Então, as famílias também têm que descobrir uma forma de estarem juntos, de respeitar seus espaços, os seus tempos e horários. A produtividade, ela pode cair? Pode. Ela pode aumentar? Pode. Depende muito de cada pessoa e do ambiente que ela tem em casa, né? Neste momento aqui, com quem ela está, se ela está dividindo o ambiente com várias pessoas, às vezes o único local que existe para trabalhar é a sala, né? E a sala tá lá o filho adolescente, né? A pessoa mora numa casa com 2 quartos, uma sala pequenininha. Sim. Tem 5, 6 pessoas na casa. Difícil concentração, né? Então tem que considerar tudo isso. Para ajudar, aí antes de falar de como as pessoas podem entender isso, né? Mas para ajudar até na questão da produtividade, é legal definir rotina. Tem algumas coisas interessantes assim de pontuar. Definir rotina, escolher um lugar na casa que seja o seu local de trabalho, combinar com as pessoas da casa os horários, então ter horário para iniciar, para terminar o trabalho, para não ficar uma confusão total. Isso também é importante, fazer algumas delimitações, definir um tempo. Às vezes, se tem filhos muito pequenos é mais complicado, mas filhos maiorzinhos, com 7 anos, 8 anos, que já tem uma certa autonomia, definir horários ou alguns momentos ao longo do dia em que a pessoa vai, né, o pai ou a mãe vai parar para dar uma assistência para essa criança, porque aí a criança também sabe quando ela vai ter o tempo ali para ser ajudada e vai interromper menos. Então, tem que fazer alguns acordos. Por que cai a produtividade? A gente está se adaptando. Exato. Mas dentro dessa adaptação, é legal que as pessoas parem um pouquinho para olhar no que elas estão tendo de dificuldades ou de desafios ou de obstáculos, identificar o que é que está impactando agora nessa produtividade e olhar com um olhar de buscar soluções. Isso tem a ver também com inteligência emocional. Como é que eu busco soluções para aquilo que eu estou vivendo, para os problemas agora, né?
Então, é tentar encontrar soluções, seja sozinho, seja com outras pessoas, com a família, fazer reuniões para que isso ocorra. E eu acho que é super válido conversar com o líder, esperando aí que o líder tenha essa abertura, né? E esse interesse em ajudar. E o líder agora vai ter que Precisa. desenvolver isso. Ele também tem Exato. os problemas dele, ele também está ali pressionado, né? Também tem o seu estresse nesse momento. Uhum. Mas, digamos que faz parte do papel abrir esse espaço para falar como é que você está, como é que você está lidando com isso. Estou vendo que, né, você não está entregando muito bem, o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar a pensar. Ou, tudo bem, de acalmar a pessoa e falar, ok, até direcionar o que é prioritário ou não, o que é mais importante neste momento ou não. Eu Uhum. acho que o líder ele pode ajudar muito dessa forma. E tem que ter essa compreensão. Agora, eu acho que pensar junto para buscar a solução para os problemas é fantástico. Sim. É fantástico. Se a pessoa tiver essa abertura para escutar, né, o líder, e o colaborador tiver essa abertura para falar, É fundamental. É. sem medo, isso pode facilitar bastante. Com certeza. E assim, para encerrar, né? Não vou tomar muito do seu tempo, Rosalina. Vamos encerrar. Eu queria que você contasse para a gente se você tem visto boas práticas de empresas com esse cuidado sobre a saúde emocional dos colaboradores. Se